Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática de nono ano. Eu sou professora Vitória, trabalho na escola Horaci Matricardi em Presidente Prudente. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para mais uma aula de matemática, que ela seja muito proveitosa, que a gente consiga atingir os objetivos que nós vamos propor. Você está preparado? Pega o lápis, o caderno, a sua borracha e não se esqueça do caderno do aluno volume 2. Nós iremos precisar dele hoje para a nossa aula. Vamos lá? Nós vamos iniciar falando sobre função. Função é uma parte da matemática que inicia para vocês agora no nono ano e ela vocês verão até o final do ensino médio. Isso se vocês não optarem por uma área de exatas, né? Se vocês optarem pela área de exatas, ela seguirá pela vida de vocês aí por muito tempo. Mas enfim, nós vamos iniciar hoje, vocês vão chegar ao final dessa aula sabendo o que é uma função. A habilidade da nossa aula de hoje é compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Guarde bem isso, entre duas variáveis. É uma relação de dependência entre duas variáveis. Tá? E voltando lá, a gente vai falar então o objetivo da nossa aula, que é compreender o que é uma função. Ao final da nossa aula de hoje, vocês já estarão craques e saberão exatamente o que é uma função. Você saberia me dizer o que é uma função? Se nós formos procurar no dicionário, ele vai nos dar muitos significados para a palavra função. Em biologia tem um significado, na gramática outro significado, mas e em matemática? Qual é o significado de função? Vamos lá? Então, função é uma relação de dependência estabelecida entre elementos de dois conjuntos. Toda vez que temos dois conjuntos e algum tipo de associação entre eles, que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto um único elemento do segundo, ocorre uma função. Então vamos prestar bastante atenção nessas palavras. Primeiro, a relação de dependência entre duas variáveis e a noção de conjuntos que nós teremos aí, ó. Um elemento do primeiro conjunto tem um único correspondente no segundo conjunto, ok? Vamos para frente. Agora eu quero que vocês me respondam uma outra coisinha. Será que existe a função no nosso dia a dia? Será que ela está presente no nosso dia a dia? Se eu não sei o que é função, né? Vocês já sabem? Ainda não sabem o que é função, mas daqui a pouco nós vamos voltar nessa pergunta. E vocês irão me responder, será que a função faz parte do nosso dia a dia? Será que ela está presente aí no nosso cotidiano? Vamos ver? Nós vamos iniciar então com uma situação problema e partindo dela nós iremos para o restante, tudo bem? Complete a tabela a seguir, que mostra a relação entre o número de salgados comprados por um aluno do nono ano e o correspondente preço a pagar. Então, lá nós temos a tabela que nos coloca ali, ó, número de salgados e preço a pagar. O aluno comprou um salgado, ele pagou R$4. Se ele comprou 2 salgados, ele pagou R$8. Então, agora vocês irão completar o restante da tabela. 3 salgados, quanto ele pagou? 4 salgados, quanto ele pagou? 5 e 6 salgados. Completou a tabela, vocês irão responder. A letra A.
Analisando a tabela acima, podemos afirmar que as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Relembrem, busquem aí na aprendizagem que vocês já tiveram, o que é uma grandeza diretamente proporcional e o que é uma grandeza inversamente proporcional. Façam essa análise da tabela e verifiquem se aqui nós temos grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Letra B. Das variáveis envolvidas, número de salgados e preço a pagar, qual delas depende da outra? Veja bem, se eu compro um salgado, eu pago R$4. Se eu compro 2 salgados, eu vou pagar 8. Quem é que depende de quem aí? O número de salgados depende do preço a pagar ou é o preço a pagar que depende do número de salgados que eu irei comprar? Vamos lá? Vocês terão um tempinho para resolver essa situação, problema, e a gente já retorna. E aí, pessoal, conseguiram? Eu tenho certeza que sim. Pensando lá nos meus alunos do 9º ano, eu tenho certeza que conseguiram, tá? Vamos lá? Então, nós temos aqui, ó, número de salgados que vocês compraram lá na cantina na hora do intervalo para comer, tá? E aqui nós temos o preço a pagar. Quanto vocês pagaram pelo que vocês consumiram, tá certo? Então, eu comprei lá, ó, um salgado, preço a pagar, R$4. 2 salgados, preço a pagar, R$8. 3 salgados, quanto eu irei pagar? O que é que está acontecendo aqui nessa sequência? Nós temos uma sequência aqui. O que é que está acontecendo nessa sequência? Toda vez que nós aumentamos um salgado, eu aumento R$4. Na verdade, eu estou fazendo o quê? Multiplicando o número de salgados pelo preço unitário dele, que é R$4. Então, aqui, se eu tenho 3 salgados, quanto é que eu vou pagar? Eu vou pagar 3 salgados
vezes R$4. Então, qual vai ser o valor que eu vou pagar? R$12. Certo? 4 salgados, então. 4 salgados a R$4 cada um. Quanto é que eu vou pagar? 4 vezes 4, R$16. 5 salgados, preço unitário, 4. 5 vezes 4, 20. 6 salgados, preço unitário, 4. 6 vezes 4, 24. O que é que nós temos aqui, ó? Uma sequência, né, ó? Ela está aumentando de 4 em 4. A gente só vai relembrando tudo aquilo que vocês já sabem, tá? Será que nós temos uma proporcionalidade aqui? Então, agora vamos relembrar o que é uma grandeza diretamente proporcional e quando são grandezas inversamente proporcionais. Nós temos duas grandezas. No nosso caso, grandezas aqui são número de salgados e a outra grandeza é o preço a pagar. Quando nós temos uma grandeza que aumenta e a outra também aumenta na mesma proporção, nós dizemos que elas são diretamente proporcionais. Que aí nós já vamos aqui para a resposta A, ó. Analisando a tabela acima, podemos afirmar que as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? As grandezas são diretamente proporcionais. Então, aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Certo? Agora nós vamos para a letra B. Das variáveis envolvidas, número de salgados e preço a pagar, qual delas depende da outra? Gente, muito fácil. Se eu compro um salgado, o preço a pagar vai depender do número de salgados que eu comprei. Se eu comprei 2, eu vou pagar R$8, que é 2 vezes o número de salgados ali que eu comprei, 2 vezes 4, certo? Então, quem é que depende de quem aqui? O preço a pagar depende do número de salgados que eu comprei. Então, nós temos aí uma grandeza dependendo da outra. No caso, quem é que vai depender de quem? O preço a pagar depende do número de salgados que eu comprei. Se nós chamarmos, por exemplo, aqui, ó, de número de salgados de N e de preço a pagar de P, quem é que vai depender de quem? P depende de N, tá? Como é que ficaria essa situação, então? Vamos analisar aí a próxima situação problema. Agora nós vamos para a atividade 1. Essa atividade, ela está no caderno do aluno de vocês, volume 2, página 72. Vamos lá? Analisem aí direitinho, vamos analisar juntos, na verdade. Respondam tudo no caderno de vocês, tá? Para depois a gente verificar se está correto. Eu vou fazer a leitura e dou um tempo para vocês realizarem, tudo bem? Em uma reportagem sobre produção de celulares, foi divulgado que uma certa fábrica produz um celular a cada 15 segundos. A quantidade de celulares produzidos por dia está registrada na tabela a seguir, conforme as horas trabalhadas. Nós temos então a tabela, ela nos mostra a quantidade de celulares produzidos em relação às horas trabalhadas. Tempo em horas e quantidade produzida. 1 hora produz 240 celulares. Em 2 horas, a produção é de 480. 3 horas, 720. 4 horas, 960. 5 horas, 1.200. 6 horas, 1.440.
Analisando a tabela, os valores dela, escreva uma sentença matemática que represente essa situação. Escreva o passo a passo da sua resolução. Para iniciar essa atividade, pense na lei da formação. O que seria essa lei de formação? Tá? Então, a lei de formação vai ser a sentença matemática. Aquela formulinha que vocês vão utilizar para poder resolver a situação problema. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a análise dessa situação problema e daqui a pouco a gente retorna com a resposta, ok? E aí, pessoal, conseguiram? Vamos lá? Eu tenho certeza que conseguiram, tá? Vou ler novamente com vocês. Em uma reportagem sobre produção de celulares, produção de celulares, foi divulgado que uma certa fábrica produz um celular a cada 15 segundos. A quantidade de celulares produzidos por dia está registrada na tabela. Então, nós temos aqui, tempo em horas, quantidade produzida. Então, em uma hora, se o tempo é dado em horas aqui, eu tenho 1 hora, 240 celulares. 2 horas, 480. 3, 720 e assim por diante. O que é que está acontecendo nessa situação problema? Pensando na situação anterior, que a gente verificou que nós tínhamos grandezas diretamente proporcionais, se nós formos analisar essa situação, nós também poderemos verificar que as grandezas são diretamente proporcionais. Eu tenho a grandeza tempo e eu tenho a grandeza quantidade produzida, que eu vou chamar de Q. Quem é que vai depender de quem? A grandeza Q, que é a quantidade, ela depende do tempo de produção. Em 1 hora são 240, 2 horas 480. O que é que está acontecendo nessa situação? Está aumentando 240. 480 para 720 também está aumentando 240. Então, se aumenta o meu tempo de produção,
aumenta, logicamente, a quantidade de celulares que serão produzidos. Então, aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Aí, o que pede nessa situação para a gente? Para escrever a sentença matemática. O que é a sentença matemática? Vocês se lembram? Lembram? É aquela formulinha que faz com que a gente determine qualquer valor que a gente necessitar ali. Se eu disser para vocês, pessoal, e a produção de celulares em 30 horas? Você vai ter que ficar fazendo aqui de um em um? 1 hora, 2, 10, 20? Não, você vai ter uma fórmula, que é essa sentença matemática, para determinar esse valor sem ter que ficar fazendo essa sequência de um em um. Teremos aí uma sentença matemática. O que é essa sentença matemática? Aquela formulinha que vai nos auxiliar a encontrar valores que a gente não vai precisar ficar fazendo de um em um, nessa sequência. A gente vai, aplica essa fórmula e determina aquele valor que a gente precisa determinar. E para nós, agora, ela recebe um novo nome, essa sentença, que é lei de formação. Olha só, o que é a lei de formação? É a sentença matemática, que é aquela formulinha que nós já estamos acostumados a trabalhar. Tem alguma coisa de novo nisso? Não, só mudou o nome, tá? Então, veja bem, está fácil para nós, né? Vamos então determinar essa sentença matemática, que é a nossa lei de formação. O que é que aconteceu no nosso problema aqui, ó? Para que eu saiba a quantidade de celulares que serão produzidos, o que é que eu fiz em todas as situações? Eu multipliquei sempre por 240. Então, eu fiz 1 vezes 240, 240. 2 vezes 240, 480. 3 vezes 240, 720 e assim por diante. Então, se eu dissesse para vocês assim, como é que a gente vai determinar durante 10 horas quantos celulares serão produzidos? Eu farei, então, 240 vezes o tempo, que é 10 horas. Então, qual é a nossa formulinha? Que é a quantidade, vai ser igual a 240 vezes o tempo de produção. Aqui, ó, eu tenho a lei de formação. Qualquer valor que eu quiser determinar em horas, é só fazer a substituição que eu terei o número de celulares que serão produzidos. Tudo bem? E nós temos aqui também uma relação de dependência. Quem é que depende de quem aqui? Quantidade de celulares produzidos vai depender do tempo de produção. Tudo bem? Vamos para o próximo. Pessoal, agora a gente tem uma outra situação, problema, que também está no caderno do aluno de vocês, ainda na página 72. Vamos lá? Com esta lei, utilizando aquela situação anterior, que era a lei de formação, 240 vezes o tempo. É possível calcular a quantidade de celulares produzidos em 12 horas? Eu acho que sim, né? A letra B. Com essa mesma lei de formação, é possível calcular a quantidade de celulares produzidos para qualquer número de horas? Explique como isso é ou não é possível. Um tempinho para vocês fazerem bem rapidinho, que é bem facinho, e a gente já retorna.
Então vamos lá, ó. Com essa lei de formação é possível calcular a quantidade de celulares produzidos em 12 horas? Nós já havíamos falado que sim. Então vamos fazer esse cálculo. Em 12 horas, quantos celulares serão produzidos? A quantidade é 240 em 1 hora vezes 12, que é o tempo que foi dado. Resolvemos a multiplicação. Vamos fazer 240 vezes 12, 084, 042, 0882. Então, nós teremos 2.880 celulares produzidos em 12 horas, ok? A letra B. Com essa mesma lei de formação, é possível calcular a quantidade de celulares produzidos para qualquer número de horas? Sim, já havíamos falado que sim. O que é que aconteceu nessa situação? Criou-se uma relação de dependência, né? Nós temos aqui, então, uma função. Então, nós criamos uma relação de dependência. Quem depende de quem aqui? Criou-se a relação de dependência. E quem é que depende de quem? A quantidade de celulares vai depender do total de horas de produção, certo? E qual foi a relação de dependência? Essa daqui, ó, que é igual a 240 vezes T. Tudo bem? Bem, pessoal, agora a gente vai para um desafio. Eu desafio vocês a realizarem uma atividade que nós tivemos na AP 2019 do 9º ano. Ela nos traz aí uma noção exata do que nós fizemos até agora. Tudo bem? Vamos fazer a leitura, então, da nossa situação problema. O gráfico abaixo nos fornece a quantidade de sacos de ração de 60 quilos e a quantidade de animais que podem ser alimentados com essa ração durante um mês. Por meio de campanhas, a ONG SOS Animais cuida de animais abandonados. Então, nós temos aqui um gráfico. O gráfico nos mostra a relação que existe entre número de animais e sacos de ração que são utilizados para alimentar esses animais. Então, cuidado, ó, animais, sacos de ração. Analisem o gráfico e, partindo da análise do gráfico, vocês farão a resolução dessa situação e nos dará a resposta. Mantendo o padrão apresentado neste gráfico, para alimentar 68 animais. Durante um mês, a ONG precisará arrecadar 5 sacos de ração, 8, 9 ou 13 sacos de ração. Façam a análise do gráfico, retornem tudo o que nós vimos até agora e daqui a pouco a gente vem com a resposta, tudo bem?
E aí, galera, conseguiram? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá? A gente analisando esse gráfico, pensando nos cachorrinhos que a gente vai alimentar, né? A ONG está fazendo essa proposta, né? Vamos ajudar os cachorrinhos. Vamos analisar o nosso gráfico? Nós temos aqui, ó, um saco de ração. Esse eixo, vocês se lembram? É o eixo X, que é o eixo das abscissas. Olha quanta coisa a gente pode relembrar aqui, ó. Abscissas é X. O eixo X nos traz o número de sacos de ração de 60 quilos. O eixo Y nos traz o número de animais que são alimentados com essa ração. E nós podemos aí colocar aí o nome do eixo Y, porque a gente já conhece, que é o eixo das ordenadas. Só relembrando, né? Eixo X, eixo Y, e o Y representa para nós o número de animais que são alimentados. Eixo X das abscissas, um saco de ração, 8 animais. Então, aqui nós temos um ponto que a gente conhece por par ordenado, que é sempre XY, o par ordenado. Quem vem primeiro, então? O número 1 e, em segundo, o número 8. Nós temos o par ordenado 1 e 8. Aqui, 2 sacos de ração para 16 animais. Aqui nós temos outro ponto que é 2, 16. Aqui nós só estamos relembrando tudo que vocês já sabem. 3 sacos de ração para 24 animais. O outro ponto é 3 e 24. E o último ponto que nós temos aqui é 4 sacos de ração para 32 animais. 4 e 32. Então, aqui nós temos os pares ordenados, coisas que nós vamos relembrando, né? Nós temos uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, outra sequência de 4 em 4, certo? Observando o nosso gráfico, nós vamos ter também grandezas o quê? Diretamente proporcionais novamente. À medida que aumenta o número de sacos de ração, também aumenta o número de animais que são alimentados. E sempre na mesma proporção. Qual que é essa proporção aqui, ó? Vamos pensar? Qual é a proporção? Ele está aumentando de enquanto em quanto? 8, 16, 24, sempre de 8 em 8, certo? Então, aqui nós temos o gráfico, analisando ele, qual é a pergunta aqui, ó? Mantendo o padrão apresentado no gráfico para alimentar 68 animais. Vamos lá? Ó, se nós montarmos a nossa sentença matemática, que é a nossa lei de formação, o que ela vai nos dizer? Ó, quem é que depende de quem? O número de animais alimentados vai depender do número de sacos de ração. Então, nós temos, eu posso chamar os sacos de ração de S, vou chamar de S, certo? E os animais eu vou chamar de A. Quem é que depende de quem? Número de animais vai depender do número de sacos de ração aí que foram disponibilizados. E sempre de quanto em quanto? De 8 em 8. Então, nós vamos ter S vezes quanto? 8. Então, eu tenho número de animais que vai depender do número de sacos de ração, certo? Aqui eu já sei que vai alimentar 68 animais. Então, olha só, quantos animais serão alimentados então? 68.
que é igual a S vezes 8. Vocês sabem o que é isso aqui? Com certeza. É uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo a equaçãozinha do primeiro grau? Eu estou dizendo aqui, ó, que o 68 é igual a 8S. Eu posso dizer também que 8S é igual a 68. Invertendo os dois lados ao mesmo tempo, eu não preciso inverter sinal, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, 8S igual a 68. Se fizermos a divisão, vou ter que continuar aqui embaixo, ó. S igual a 68, estou multiplicando 8, passo dividindo. Quanto é que dá essa divisão? Se nós realizarmos a divisão, nós vamos ter 8,5. O que é que está dizendo aqui, ó? Que eu preciso de quantos sacos de ração? De 8,5. Agora, analisando a nossa situação problema, se eu comprar 5 sacos de ração, será suficiente? Não, vai faltar. Se eu comprar 8 sacos de ração, será suficiente? Também não, vai faltar meio saco, não é? Se eu comprar 9, será suficiente? Sim. Sobra um pouquinho, mas aí eu guardo para o outro mês, não tem problema, né? O que não pode é faltar. E aqui nós só temos números exatos, então nós não temos 8,5. A nossa resposta, então, seria a letra C. Alternativa C. E aí, acertaram? Eu tenho certeza que sim. Gente, tudo bem? Finalizamos aqui, ó, com a situação de aprendizagem da AP. Vocês estão craques, eu tenho certeza, já preparados para fazer a AP. Agora, então, nós vamos voltar para aquela primeira situação, problema que nós tínhamos. Quando nós falamos a respeito do número de salgados que são comprados lá de lanche na cantina da escola. Eu vou transformar aquela situação problema aqui para o nosso diagrama, tá? Vou chamar o conjunto A de número de salgados. Vou chamar o conjunto B de preço a pagar. Então, nós tínhamos lá, no conjunto A, quando eu comprava um salgado, vocês se lembram quanto a gente pagava? Nós pagávamos R$4. O preço a pagar, ele era dado em reais. Então, um salgado, eu pagava R$4. 2 salgados, R$8. 3 salgados, R$12. 4 salgados, R$16. E se eu comprasse X salgados, quanto é que eu iria pagar? Y, f de x, ia depender do quê? Da nossa formulinha. Qual era a nossa formulinha? Eu posso chamar aqui, então, de y, que é o resultado, que é o preço a pagar, e o número de salgados, que era o quê? 4 vezes o total de salgados que nós compramos. Então, aqui eu tenho a lei de formação da minha função, que agora ela tem nome. A nossa situação problema era uma função, ok? E quando é que eu tenho uma função? Para cada valor do primeiro conjunto, eu tenho um único correspondente no segundo conjunto. Quando eu compro um salgado, eu pago R$4. Se eu compro 2, eu pago 8. Comprando 2, eu não pago mais que 8. Então, só tem um único resultado. Para cada valor de X, eu tenho um único valor para Y, que é o preço a pagar. Então, neste caso,
nós temos uma função de A em B. Então, toda vez que vocês virem algo do tipo, vocês já sabem que está representando uma função. E o que é a lei de formação? É a regrinha, a fórmula, a sentença matemática que nós formamos para resolver a nossa situação-problema. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado muito claro o que é uma função, se ela está realmente presente no nosso dia a dia. Com certeza ela está. Em muitas situações do nosso dia a dia, quando eu vou ao mercado, compro um pãozinho, o preço a pagar, o combustível que eu gasto com o preço a pagar, várias situações do nosso cotidiano, a função está presente, né? E agora é a nossa resposta. Aquela pergunta, a situação, primeira situação que a gente falou, será que a função está presente no nosso dia a dia? Agora eu digo para vocês que sim, ela está presente no nosso dia a dia. Quando você compra um salgado e o preço a pagar, você tem uma relação de dependência entre duas grandezas. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido o que é uma função. Continuem ligados nas aulas do Centro de Mídias e até a próxima.